Uma boa tarde a todos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui para mais um estudo em nossa casa, da forma virtual. E hoje nós teremos a palestra da nossa irmã Cleo Santos, que faz parte do nosso Centro Despertar da Consciência. E ela vai falar sobre o tema, o desafio, o Espiritismo e os desafios desse milênio. Mas vamos primeiro fazer a nossa prece e pedir toda ajuda e todo amparo ao nosso Pai Celestial. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse instante, Pai amado, vos rogamos o teu auxílio, o teu amparo. Envolve a todos nós em teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando nossas mentes, acalmando os nossos corações, para que nós possamos aprender, refletir dos ensinamentos que a nossa irmã irá trazer sobre essa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, e os nossos desafios desse milênio. Que possamos, cada um de nós, ser agraciado com as bênçãos de luz e de paz. Que assim seja. Pedimos às pessoas que desejarem colocar um copo com água para fluidificar e durante a reunião será agraciado com essas bênçãos de fluidos espirituais. E agora, nossa irmã Cleo. Boa tarde a todos e a todas, né? É um grande prazer podermos estar aqui hoje trazendo esse tema maravilhoso, o Espiritismo e os desafios desse milênio, para os nossos irmãos do Centro Espírita Novo Horizonte. É com imensa gratidão que nós estamos aqui. Agradecemos aos irmãos e a espiritualidade maior por nos dar essa oportunidade. E para que nós possamos começar, pediremos o amparo dos nossos irmãos superiores. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos ampara, que nos dirige, o mentor dessa casa. E agradecemos, Senhor, humildemente, a oportunidade de estarmos aqui hoje, conversando e refletindo sobre o Evangelho e sobre a doutrina dos Espíritos. E lhe rogamos ao Mestre que possamos ter a presença amiga dos nossos guias e protetores espirituais, para que assim, através de palavras simples e esclarecedoras, possamos trazer essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança e essa mensagem que nos faz compreender a nossa missão enquanto cristãos comprometidos com a transformação do planeta. Que a tua paz, que a tua harmonia nos reja durante essa tarde. Que assim seja. Pois então, meus irmãos, a nossa proposta hoje é conversar um pouquinho sobre isso. Qual é a proposta do Espiritismo nesse tempo de transformação, né? Estamos aí adentrando esse novo milênio que começou em 2001, com tantas transformações, 20 anos praticamente, e quantas coisas aconteceram nesses 20 anos, não é? Nos convidando a refletir sobre a nossa postura, sobre os nossos propósitos enquanto seres encarnados aqui na Terra, não é? Então, em tudo há um planejamento divino, um controle superior, de forma que Deus jamais age de improviso e sempre está presente, inspirando a criatura humana para a sua plenitude espiritual, etapa a etapa, sem pressa, como, por exemplo, ao permitir a reencarnação dos espíritos evoluídos, que nos trazem elevados conceitos e posturas. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá a condição de etapa em etapa, de degrau em degrau, seguirmos até chegarmos à nossa plenitude. E esse nosso compromisso com a nossa evolução espiritual, com a nossa missão enquanto encarnados, ela vai nos fortalecendo dentro daquilo que nós já compreendemos.
E essa evolução, ela vai começar quando? A gente sabe que cada espírito encarna uma única vez, quando ele é criado lá atrás, dos mundos primitivos, como simples e ignorantes. E a partir daí, de encarnação a encarnação, ou seja, pelo processo da reencarnação, nós vamos evoluindo, não é? Então, a reencarnação é a justiça e a misericórdia divina. Todos nós espíritas, é um fundamento da doutrina espírita. O que difere o espiritismo das outras denominações religiosas é justamente a compreensão da reencarnação e da imortalidade da alma, não é? Por que nós reencarnamos? Porque somos imortais. Quando foi retirado da nossa compreensão esses dois fundamentos, quantas coisas ficaram mal compreendidas. E é sobre isso que a gente vai se propor a falar hoje, né? A trazer esse esclarecimento fundamentado na reencarnação e na imortalidade da alma. Tá certo? Então, a gente sabe que a nossa história, ela tem bilhões de anos. A gente não vai contar toda a história, até porque não é essa a proposta, né? Não somos historiadores, não é? Mas existe na história cristã 3 momentos que são extremamente significativos, não é? E assim, a gente sabe que o Evangelho de Jesus, nas máximas do Cristo, no ensinamento moral do Cristo, não tem divergência. Entretanto, algumas coisas ainda são mal compreendidas por conta da incompreensão do fundamento da reencarnação, não é? Então, a gente vai fazer uma viagem nesses 3 momentos para que a gente possa compreender qual é a grande missão da doutrina espírita nesse novo milênio. O primeiro momento da nossa história começa lá atrás com Moisés, não é? Nós estudamos Moisés como sendo a primeira revelação, não é? Moisés, ele foi preparado para nos trazer essa informação, não é? E a gente sabe o quê? Moisés, a gente não vai adentrar a história de Moisés, mas a gente vai refletir sobre o que Moisés nos trouxe. Moisés, através da missão que ele foi convidado, ele traz o decálogo, não é isso? Naquele momento, nós éramos ainda crianças espirituais. Talvez alguns irmãos contestem, não é? A doutrina espírita é belíssima porque ela nos dá esse espaço de contestação. Nós estamos falando aqui do espírito reencarnante, aquele espírito criado nos primórdios, simples e ignorante, caminhando para a sua plenitude espiritual. Então, quando eu falo de infância espiritual, eu estou falando desse espírito, que lá atrás, no tempo de Moisés, ainda era um espírito aprendendo, ainda estava assim, precisando ser moldado dentro das leis universais. Então, Moisés, ele traz com o decálogo, e o decálogo, tirando a lei de amor, né? A semente da lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, todas as outras leis, elas são não. Não matarás, não furtarás, não desejarás, não levantarás imagem de escultura, enfim, são 8 regras de como não fazer. O que não fazer? Moisés nos traz naquele momento o não. Crianças mimadas, extremamente mal acostumadas, daquelas que batem o pé e dão chilique, procurando aquilo que elas querem. E os pais precisando dizer não para o bem da criança. Então, Moisés nos traz essa lei, não é? E essa lei, ela vem estabelecer o princípio de justiça e ensina o que não devemos fazer, com o escopo de não dificultarmos o nosso processo evolutivo. Então, qual é o propósito do decálogo? O que é que a humanidade não deve fazer para poder não piorar a situação que ela está? Se a gente se localizar historicamente, a gente vai lembrar que era um povo extremamente rebelde, era um povo que justiça e vingança andavam assim, ó, de mão dada, né? Entrelaçado, não é? Então,
a proposta do Decálogo é essa. O que a humanidade precisa parar de fazer? O que a humanidade não deve fazer para que ela não se prejudique mais? Para que ela possa continuar o seu processo evolutivo e caminhar adiante, né? O que acontece com essa humanidade? Tropeça, tropeça, tropeça e tropeça, tropeça muito. Quantos profetas vêm depois de Moisés? A gente é só estudar o Antigo Testamento e a gente vai ver que o convite e a transformação moral, ele vem inúmeras vezes e a humanidade esquece que era não faça e acaba fazendo aquilo que não era para fazer, não é? Passado alguns milênios, né? Jesus precisa vir. Também não vamos entrar na história de como ele veio e tal, porque não é essa a nossa proposta. Mas aí Jesus, o nosso guia e modelo, vem. Diferente de Moisés, que veio trazer o que não fazer, que guia um povo e que roda, que roda, que roda, que roda durante muitos e muitos anos, para que esse povo perca todo aquilo que ele acumulou durante tanto tempo de ações anticristãs, digamos assim, né? Indo de encontro à lei de Deus. Moisés, ele trabalha muito para que aquele povo que foi preparado ao monoteísmo, mas que se permitiu a influência dos cultos exteriores e era mais politeísta, mesmo sabendo e acreditando num único Deus. Então, Moisés vaga ali durante quanto tempo para que aquele povo aprenda, não é? Jesus, diferente, ele vem com a proposta de fazer, porque Jesus encarrega Moisés de trazer o que não fazer e parece que o negócio não deu muito certo, não é? Então, Jesus vem, a segunda revelação, digamos, né? A segunda revelação, Jesus vem. Então, o primeiro momento do cristianismo, Moisés vem trazer para nós o que não devemos fazer. Quais são as ações que a gente erra e onde a gente erra. O que nós não devemos fazer. Ponto. E aí Jesus vem. Jesus vem e aí nós não somos mais crianças. Nós somos reencarnantes, nós vivemos lá, nós já estamos aqui no planeta há algum tempo. Já temos muitas impressões, já temos algum conhecimento de alguma coisa, não é? Então, Jesus vem nesse momento e vem trazer o que fazer. Enquanto Moisés nos diz, não faça, Jesus diz, faça. Eu sou o caminho, né? Jesus, ele vem com uma bússola. Se eu faço, eu estou aqui num plano, porque se a gente se localizar lá na vida de Jesus, hoje nós sabemos, pela codificação, pelas informações que vêm dos nossos irmãos espirituais, que Jesus é o nosso guia e modelo. Que Jesus é um ser que já veio para o planeta Terra na condição de governador, porque a evolução dele foi em outros mundos. Mas naquele tempo, aquelas pessoas não sabiam. Então Jesus vem conviver com pessoas e mostrar que é possível viver daquela forma. Ele vai fazendo, ele vai conversando, ele vai orientando, ele vai transformando pelo exemplo. Guia e modelo. Então Jesus, ele já sabe que o não nem sempre funciona. E aí ele já não nos vê como crianças, mas como adolescentes. Aqueles adolescentes, não é? Que são os donos da verdade, aqueles jovens estudiosos que sabem tudo e que não permitem ser questionados, mas que ainda não estão preparados. Então Jesus pega e vai moldando aquele conhecimento, sempre com muito amor, sempre com muito cuidado, sem ferir as consciências. Ele vai convidando as pessoas a essa transformação interior. Alguns compreenderam ainda enquanto Jesus estava aqui, mas a grande maioria só compreendeu depois que Jesus partiu. Então, quando Jesus vem, ele diz o quê? Eu venho cumprir toda a lei e os profetas. E quando ele é indagado pela lei, o que é que ele responde? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
Aí está contida toda a lei e os profetas, não é? Então, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Veja o que é que Jesus diz. Qual é a lei? Quando Moisés vem, Moisés também diz, né? A primeira lei lá, amar a Deus, é a mesma lei. Só que naquele tempo, o que era preciso? Amar a Deus para um povo politeísta, qual era o Deus que ele devia amar? Então, se você não consegue amar a Deus, não prejudique o seu próximo. Já está de bom tamanho? Não mate, não roube, não cobice. Se você conseguir não fazer isso, já está bom. Jesus já vem dizer, só que Jesus diz assim, amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, Jesus diz o quê? Coloque-se, entregue-se. Qual é a lei? Se entregue ao amor de Deus. Para um povo que sequer compreendia este amor, porque era um momento muito turbulento, né? Roma, que era um povo violento, guerreiro, não é? E foram tempos difíceis, aqueles tempos de Jesus. E aí Jesus vem falar de novo do amor. E aí ele completa, e ame seu próximo como a si mesmo. E nas conversas Jesus vai dizendo, não tem como amar a Deus e não amar ao próximo. Porque se eu não consigo amar aquele que eu vejo, como eu vou amar o que eu não vejo? E aí Jesus vive dando exemplo, refletindo e convidando os apóstolos, os discípulos e quem mais estivesse à disposição de querer conhecer o Messias, né? De querer conhecer Jesus. E foi um trabalho maravilhoso que ele fez e deixou impresso na humanidade. Um trabalho tão incrível que a partir daí o tempo ficou dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Porque depois da mensagem de Cristo não veio nada. Quando nós estudamos o Evangelho, quando nós estudamos qualquer denominação religiosa que seja, o que o homem faz é tentar explicar o que Jesus disse. Mas depois de Jesus, do ensinamento do Evangelho de Jesus, o que veio de novo para a humanidade? Ainda hoje, nós estamos tentando compreender esse Evangelho e colocá-lo em prática. Então, Jesus traz, através do Evangelho, o que fazer. Esse é o trabalho de Jesus, não é isso? Então, Jesus vai nos ensinar o significado do profundo amor. Mas não foi apenas um teórico. Viveu o amor na sua plenitude, mostrando o que devemos fazer ao próximo e, ao executarmos, realizar como se estivéssemos fazendo a nós. Então, faça para o outro aquilo que você gostaria que vos fosse feito. Eu gostaria na condição de que faça. Então, Jesus veio fazer. Faça. Faça o bem, faça o melhor. Faça como se você estivesse fazendo para você. Com todo o capricho que você faria para você, faça para o outro. Você vai ser reconhecido? Não sei. Você vai ser amado por isso? Também não sei. Mas, independente disso, faça. Porque essa é a lei. De todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E Jesus faz. E alguns conseguem fazer, mas o que acontece? Com a partida de Jesus, os próprios seguidores de Jesus se dividiram, não é? O ser humano, na sua ânsia de compreensão, não é? Muitas vezes a gente acha que nós somos melhores porque compreendemos mais e acabamos nos dividindo, né? E acabou acontecendo isso. Quantas divisões aconteceram depois que Jesus partiu, não é? E o que aconteceu com esse cristianismo? Com esse cristianismo primitivo, com esse fundamento de que, independente de quem você seja, independente do degrau que você esteja, a lei que você deve viver aqui, que é a mesma lei que se vive lá, é a lei do amor. Séculos se passaram e a humanidade se perdeu. Num dado momento, os romanos, não é, que viram ali
naquelas dissidências, porque os romanos perseguiram os cristãos com requintes de crueldade, né? Nero dá um exemplo quando ele resolve queimar os cristãos e prender Paulo e toda aquela coisa, não é? E aí, passado muito tempo depois de Nero, não é? A Roma resolve transformar o cristianismo numa religião. Só que o que ela faz? A Roma, ela dominava muitos territórios, não é? Ela não só era Roma, ela era Roma, aquele poder romano se estendia. E aí a Roma, ela tanto dominava o Oriente como dominava o Ocidente. E aí ela se dividiu. Então teve um cristianismo ortodoxo, que ficou para o Oriente, e o cristianismo católico, que ficou para o Ocidente. Só que esse cristianismo, ele foi todo de acordos políticos, de acordos, e esses acordos, a figura do religioso passou a ser, esse religioso ele passou a ser a representação de Deus aqui na Terra. Lembramos que tem uma passagem que Jesus diz, não é? Que ele é o Filho de Deus, não é? Então, ele está aqui cumprindo a vontade do meu Pai. E ainda diz, quem é meu Pai, quem é meus irmãos? Aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Só que a gente vai ver essa igreja, esse cristianismo, desconectado da vontade do Pai. Porque aí a gente vai ver os privilégios, a gente vai ver a igreja com o poderio econômico, a igreja com o poderio político, e aquela lei de amor, aquela lei fundamentada no ser, foi se dissipando. Se dissipou tanto e tantas coisas foram enxertadas no cristianismo que o fundamento da reencarnação foi retirado. E a partir de um determinado momento, o cristianismo e a reencarnação não andaram mais de mãos juntas. E o grande prejuízo para a posteridade, quando se tira a reencarnação, a compreensão de que somos reencarnantes, porque a partir dali começou uma compreensão, já vinha, não é? Só que as coisas foram piorando e foi comprometendo. Quantas gerações foram comprometidas porque não compreenderam, porque não foram despertadas para a compreensão da reencarnação, não é? De que somos reencarnantes e que estamos aqui para evoluir. Então, passado algum tempo, não é? Passado muito tempo, a gente vai ter, através de Allan Kardec, através dos espíritos superiores, a terceira revelação, que é o espiritismo, não é? Que é o cristianismo redivivo, buscando a transformação interior no amadurecimento dos caminhos espirituais, não é? Então, diferente de Moisés, diferente de Jesus, o espiritismo, ele vem não mais numa pessoa, porque Kardec não fundou o espiritismo, Kardec organizou os ensinos trazidos da espiritualidade, não é? E quando a gente estuda e compreende o Livro dos Espíritos, a gente vai ver o que ali? O Evangelho de Jesus. O esclarecimento do Evangelho de Jesus. E aí, quando a gente sai e vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente estuda junto Livro dos Espíritos com o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí a gente entende hoje que nós já estamos adultos, espiritualmente falando. Por quê? Porque nós já temos a consciência completa, nós já temos na nossa consciência toda impressa a lei de Deus, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Então, o Espiritismo, ele vem nos trazer o como fazer, como vivenciar os ensinamentos de Jesus. A proposta do Espiritismo é o quê? É desmistificar, é retirar dos ensinamentos evangélicos tudo que foi enxertado durante essas brigas religiosas, digamos assim, não é? Tudo aquilo que foi colocado, beneficiando esse grupo, beneficiando aquele grupo e esquecendo aquele fundamento, amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e amar ao próximo como a si mesmo.
E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, que só tem os ensinamentos morais do Cristo, só. Se nós conseguíssemos vivenciar só isso, nós já estaríamos no plano de regeneração, não é mesmo? Então, que contém os ensinamentos morais do Cristo, o que é que o Espiritismo nos diz? Ele vai nos dizendo que nós vivemos de Jesus até hoje, ainda vivemos hoje, com algumas compreensões equivocadas. A primeira delas é que Jesus veio para nos salvar. Quantos de nós foi criados dentro desse dogma? Jesus é o Salvador do mundo. Creia nele e você está salvo. Quando Jesus não veio para nos salvar, Jesus veio nos mostrar o nosso caminho para que nós nos salvássemos. A salvação não é individual? Então, a cada um segundo as suas obras. Como é que é cada um segundo as suas obras e Jesus salva todo mundo? Então, ou é cada um segundo as suas obras, ou é Jesus salva todo mundo. Não há uma exclusão? Para que uma máxima funcione, a outra é preciso ser excluída? Então, quando Jesus diz, quando Deus nos diz, né? Jesus nos diz, a cada um segundo suas obras, ou a fé sem obras é morta, coloca nas nossas mãos o nosso destino. Cada um vai escolher o caminho que quer trilhar. Mas Jesus deixou o caminho, os ensinamentos. Quem quiser chegar lá onde eu cheguei, é só fazer o que eu fiz. É só fazer o que eu faço, não é? E outra compreensão, muitas foram trazidas, mas duas que realmente nos prejudicaram, que é esse Deus antropomórfico. Ou seja, um Deus quase humano, que quando nós fazemos as coisas certas, nos aplaude e nos abençoa. E quando nós fazemos as coisas erradas, nos castiga e nos condena. Então veio a condenação eterna, o inferno eterno, e com isso, com essa incompreensão divina, veio o materialismo. Quantas pessoas hoje não aceitam a religião porque não conseguem aceitar esse Deus que castiga, esse Deus autoritário, esse Deus que beira a tirania? O Espiritismo, a doutrina espírita, nos traz esse Deus, causa primária de todas as coisas. Esse Deus que é unicamente amor e que nos ama. E esse que nos ama é uma afirmação. Deus nos ama, ponto. Independente do que a gente faça, Deus nunca vai deixar de nos amar. E porque Ele nos ama, Ele nos trouxe leis que são universais. São leis que servem no planeta Terra, que servem em Júpiter, que servem em outras galáxias, que servem em qualquer lugar do universo. São leis universais. O universo é regido por essas leis. E porque Ele nos ama, Ele nos diz: cada vez que você, meu filho, ferir a lei, você, através da reencarnação, vai precisar fazer a sua reparação. E isso é para toda a humanidade. Quantas encarnações a gente vai ter? Quantas forem necessárias para que façamos todas as nossas reparações e adquiramos todas as nossas competências. Porque nós também nós estamos aqui para reparar as nossas diferenças, não é isso? A reparação, a reencarnação nos dá duas oportunidades. Reparar as nossas faltas e evoluir na transformação para o bem. Não é esse o propósito da reencarnação? Então, enquanto a gente caminha para nos transformarmos em pessoas melhores, a gente vai reparando através de ações amorosas. O trabalho de amor, de amar ao próximo. Então, o Espiritismo, ele vem sem dogmas. Me lembro logo há algum tempo, né? Porque eu também não tenho tanto tempo, quando eu conheci a doutrina espírita e eu me perguntava, não é? Por que a doutrina não tinha rituais? Porque toda doutrina tem rituais. E aí eu cheguei na doutrina espírita e, primeiro, a simplicidade da casa espírita, por mais organizada que ela fosse, tanto você ia num espaço que era uma casa realmente, como você ia em espaços que já estavam bem mais estruturados, mas sempre numa simplicidade, não é? Nada de ornamento, nada de nada, né? A simplicidade, não é? E sem cultos, sem casamentos, sem batismos, sem rituais. E aquilo me despertava uma curiosidade.
E através das explicações, através da compreensão, a gente vem entender que Jesus não trouxe culto exterior. Quando Jesus fala da prece, ele diz: não façais como os fariseus que oram em praça pública, mas vá a um lugar, encontre-se com você mesmo. Então Jesus, ele veio pregar o culto interior. Por quê? Porque por mais que Moisés buscasse trazer isso, e os profetas vieram depois dele, a gente continuou vivendo para o outro. Porque quando a gente reflete nas nossas necessidades, a gente vai ver o que? Muitas delas é a base do outro. É para agradar o outro, é o que o outro pensa a meu respeito, é o que o outro e o outro e o outro. Se eu preciso cuidar da minha transformação e eu me comprometo com o outro, como é que eu cuido da minha transformação? E aí Jesus diz o quê? Ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame-se. Porque à medida que você se ama, você se transforma. E aí você vai ficando mais leve, você vai ficando melhor. E você vai levando esse amor para os outros, independente da condição que o outro se encontre. Porque não é com o outro, é com você. Então, a doutrina espírita nos traz isso. Por isso é que ela não tem cultos, porque ela não tem ritual, por isso é que não tem nada modo de se vestir, cor ou nada. Porque o meu culto é interior. Meu reino não é deste mundo. O reino de Deus está no coração do homem. Quantas vezes a gente ouviu Jesus dizer essas coisas durante os estudos, não é? Durante os ensinamentos. Então, se o reino de Deus está dentro do nosso coração, inclusive tem até uma história, não é? Que queriam esconder esse amor e eu vou esconder isso aonde, né? Então, esconde lá dentro que ninguém vai achar, porque todo mundo procura fora. Então, a gente está procurando o amor, a gente está procurando a compreensão, a gente está procurando a indulgência nas coisas, fora. E isso não está fora, está dentro. E é isso que a doutrina espírita vem nos dizer, não é? Que é o cristianismo redivivo, que a doutrina espírita não é uma nova doutrina, não é uma nova doutrina no sentido de novos ensinamentos. A doutrina espírita é o esclarecimento, é a desmistificação imbuída durante tantos séculos, durante tantos milênios, para que a humanidade se confundisse. Mas nós nos permitimos nos confundir, porque nós temos a nossa consciência e na nossa consciência nós temos a lei de Deus. E nessa confusão, o que aconteceu? Nós saímos dos ensinamentos e fomos viver a igreja. A tal ponto que ficou assim, fora da igreja não há salvação. Ou você tem uma religião ou você é herege, não é? E aí você é olhado até todo. Você não tem religião? Então você não acredita em Deus. Então acreditar em Deus e ter religião passou a ser a mesma coisa. Só que a religião foi se distanciando de Deus. E aí ficou complicado. E aí o Espiritismo vem dizer o quê? Fora da caridade não há salvação. E ainda diz mais, a caridade é o puro amor de Cristo. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como iria Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, o que é o verdadeiro amor? Benevolência para com todos. Qual é a grande mensagem da doutrina espírita? Seja benevolente, ou seja, seja a manifestação do bem. Ser benevolente é ser a manifestação do bem. Não é fazer o bem quando me é conveniente, é ser a manifestação do bem. Ou seja, todas as ações suas durante o dia, durante a vida, durante a eternidade, seja manifestação do bem. Seja indulgente para com as imperfeições dos outros. Por quê? Porque tem alguém perfeito aqui? Eu sou perfeita? Então, como é que eu quero o outro perfeito se eu não sou perfeita? E eu não preciso de indulgência? E a máxima não é essa, faça para o outro aquilo que gostaria que vos fosse feito? Então, se eu preciso de indulgência, primeiro eu preciso ser indulgente. Porque aí, com a mesma medida que medires, será medido. Então, à medida que eu estou sendo indulgente,
eu tenho a reciprocidade, não é? Vou receber indulgência. E o perdão das ofensas? Aquele mandamento lá, amai os vossos inimigos. Essa é a proposta. Amar aqueles que vos caluniam, aqueles que vos prejudicam. E Jesus vai mais além. Qual é o mérito de amar aquele que amar aquele que te ama? É muito bom, maravilhoso a gente conviver com as pessoas que a gente ama. Mas isso é fácil, né? Ser indulgente com quem a gente ama, perdoar quem a gente ama, isso não é uma coisa do outro planeta. Agora, ser indulgente com aquela pessoa que a gente não tem simpatia. Compreender a limitação do outro e ver que o que ele faz não é de propósito. Embora a gente sinta, mas ele não só fez uma vez. Sim, mas não é de propósito. Por que não é de propósito? Porque o bem, ele é tão contagiante que quando eu aprendo a fazer as minhas ações no bem, eu não faço mais de outra forma. Então, se eu não estou fazendo é porque eu não aprendi. E saber aqui, não quer saber aqui. Nós sabemos, por exemplo, não é um exemplo, é uma constatação. Nós sabemos Deus. Nós sabemos que existe um Deus. Nós sabemos que Deus tem infinitos atributos. Conhecemos na nossa prática, na nossa vivência, alguns. E falamos com uma constância: Jesus é misericórdia, é bondade, é justiça. Deus é misericórdia, né? Desculpem. Deus é misericórdia, é bondade, é justiça, é amor. Isso a gente diz sem sombra de dúvida. Entretanto, quando acontece alguma coisa na nossa vida, perdemos um ente querido, perdemos um emprego, sofremos um acidente, coisas que acontecem na nossa vida, aí a gente diz: onde estava Deus? Mas Deus não era justiça, bondade, misericórdia, amor e tudo mais? E por que quando acontece alguma coisa conosco, a gente faz esse tipo de inquisição? Onde é que Deus está? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, com meu filho, com a minha mãe, ou com fulano, ou com ciclano? Então, nós sabemos, mas nós não sentimos. Nós conhecemos. Por quê? Porque até agora, o conhecimento intelectual, ele é extremamente valorizado. Nas escolas, a gente aprende a disputar, aprende a ser melhor. Aquele que sabe mais, aquele que tira melhores notas, aquele que destaca, aquele é o melhor. Só que esse é um braço, mas nós temos o outro, que é o braço do sentir, das virtudes, da aquisição de virtudes, da prática desta bondade, de trazer para a nossa vida esses atributos divinos, porque nós não somos filhos de Deus. Enquanto filhos de Deus, nós temos os mesmos atributos de Deus. Então, agora, nesse momento, nós estamos nesse momento de amadurecimento, de amadurecer em nós essa compreensão divina. Então, nós somos benevolentes, nós temos a condição de sermos benevolentes, indulgentes, tolerantes, pacificadores, não é? Porque nós somos filhos de Deus. O que falta? Vivenciar, colocar isso em prática. Então, esse milênio que começou em 2001 e vai, é o milênio do ser. É o momento em colocarmos em prática aquilo que nós somos. Não é mais um momento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu sou uma pessoa melhor. Eu sou um aprendiz do mestre. Eu sou aquela pessoa que tem a proposta de seguir os passos de Jesus. Esse é o convite do milênio. Ser essa pessoa que Jesus nos convidou a ser há quanto tempo, né? Quase 2000 anos atrás, não é? Então, eis o grande desafio do milênio: vivenciarmos a pedagogia do ser. Jesus, ele é o mestre, né? Aqui no planeta Terra,
Não existiu nenhum ser maior, mais completo e com maior competência do que Jesus para nos dizer o que devemos fazer. E nós somos os aprendizes. Nós somos aprendizes do Mestre. Então nós temos o Mestre que nos diz o que fazer. E nós estamos com a proposta de aprender e de seguir esse Mestre, não é? A reencarnação é a sublime matrícula no aprendizado. Então, a cada encarnação, nós nos matriculamos para essa escola de transformação. Porque a encarnação ela é única. Nós somos, sim, espíritos imortais, mas cada encarnação é única. O que eu faço, as oportunidades que eu tenho nesta minha existência enquanto Cleo é única. Na próxima, eu não sei se eu venho homem, se eu venho mulher, como eu venho, em que família eu venho. Essa oportunidade que me foi dada de eu exercer aquilo que eu já aprendi em outras existências e que agora, nesse momento, eu pedi para vir viver esse mundo de provas e expiações, num momento ímpar, que é o momento de transformação, que é o momento de transição. E passar por tudo isso que nós precisamos passar, não é? Então, eu me matriculei nessa escola através da reencarnação, não é? E o planeta, o nosso planeta, é a incomparável escola do espírito. Amar o nosso planeta, a nossa casa, saber o quanto é importante esse cuidado que nós temos com o nosso planeta, não é? Com o meio ambiente, com a natureza, essa conviver harmonicamente com a natureza, né? Se chocar diante das coisas que estão acontecendo e não achar não que é normal, não é natural, é assim mesmo, não é normal, não é natural e nós não deveríamos estar fazendo o que estamos fazendo com o nosso planeta, nem achar que isso está certo, porque mesmo que a gente não esteja fazendo, mas quando a gente concorda, né? Quando a gente concorda com o pensamento, quando a gente está aí vibrando com os pensamentos, o presidente que decida, o ministro que decida, o sei lá quem que decida, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou abrindo mão deste amor pelo meu planeta, que é a minha casa, é o espaço que me foi dado por Deus para que eu me transforme numa pessoa melhor. E eu preciso ter essa compreensão e cuidar do planeta, amar o meu planeta, não é? Porque o amor é a lição essencial. Foi no tempo de Moisés, foi no tempo de Jesus e é agora no nosso tempo. Na verdade, esse é o grande desafio do milênio, o afeto. Porque nós ainda não compreendemos o amor. O amor para a gente, para muitos, para a grande maioria de nós, é aquele amor meu, né? É meu marido, é minha esposa, é meus filhos, é minha casa, é um amor posse, é um amor em que se diz respeito a mim, né, eu sou a leoa, mas se diz respeito ao outro, eu não me incomodo. Então, é um amor que a gente amadureceu de forma equivocada. Não foi esse amor que nos foi apresentado, mas foi esse amor que a gente vivenciou. E que agora, o convite é que a gente ressignifique, não é? É uma palavra que está na moda, né? Ressignificar. Então, que a gente ressignifique esse amor. Porque se eu não tenho ainda a competência de amar, porque eu ainda não compreendo o amor, mas eu tenho a competência de cuidar, não é? Então, de desenvolver esse afeto, esse sentimento que é o germe, né? Que é a base, para que eu perceba a importância do outro. Nós somos seres coletivos, nós não conseguimos viver sozinhos. Então, e eu quero viver com alguém, eu quero viver com as pessoas, eu quero viver bem, eu quero viver harmonicamente. E a única forma de conseguir a harmonia é através desse sentimento. Não é? Então não tem como viver em harmonia sem amor. Não existe harmonia sem amor. Não é? Então, o terceiro milênio
Esse milênio será o verdadeiro tempo de Jesus, liberto do dogmatismo e das negativas tradições passadas, vivido em espírito e realidade. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de ir de encontro aos dogmas, não é? Nós estamos tendo hoje nós podemos ser cristãos, hoje nós não morremos, nós não vamos ser queimados, nós não vamos ser atirados aos leões. A gente lê e a gente sabe que existe ainda alguns países onde ainda há perseguição, mas o Brasil não tem a perseguição, não é? Embora as pessoas não concordem, embora as pessoas ainda digam e ainda usem termos pejorativos, quando a gente diz que é espírita, as pessoas olham assim, imaginam a gente com aquelas saias enormes, aqueles vestidos, rodando numa denominação religiosa que eu não tenho nada contra e que na verdade eu nem conheço, assim, tá? Mas é o que as pessoas veem. E quando elas vêm à casa espírita e elas procuram e elas não acham, porque espiritismo é outra coisa, e veem que o espiritismo nada mais é do que o estudo sem dogma, o estudo sem tradição, não é? Não existe, a tradição tem que ser favorecida. A gente vai ver o seguinte: durante as transformações religiosas, a forma ficou tão importante que o conteúdo se perdeu. Hoje em dia você se preocupa quando você vai para uma igreja, quando você vai para um culto, você vai se preocupar qual é a roupa que eu vou botar. Se é um casamento, eu me visto de um jeito. Se é um batismo, se é isso, se é aquilo, ou se é um culto disso, ou se é um culto... Então, a forma como eu me visto, as pessoas vão me olhar, ou o que é que eu posso falar, ou assim, a forma, não é? E o ensinamento, o conteúdo, aquilo que realmente era significativo, é de um jeito que muitos de nós vai ao encontro religioso desses. E quando sai, o padre falou isso, o pastor falou aquilo, mas não consegue lembrar com clareza uma única passagem daquilo que foi falado naquele estudo. Porque estava tão disperso, prestando atenção em tantas coisas, porque nos acostumamos com a forma, que esquecemos o conteúdo. Então, esse milênio é um milênio de se libertar desses dogmas. Do dogma de que Jesus é Salvador, Jesus é o mestre, Jesus é o caminho, o ensinamento é o ensinamento, mas ele não é o Salvador. Falar de Jesus sem fazer o que Jesus fazia não vai nos levar a um mundo melhor, não é? O dogma de que Deus é aquele ser que condena. Não. Deus é uma causa primária. Deus é aquele ser que nos ama eternamente, porque sabe que nós somos imortais, e que vai nos dar quantas oportunidades nós precisarmos para fazer o certo. Quantas eu preciso? Quantas? Agora, a lei, ação e reação, para cada um segundo as suas obras. Quanto mais renitente eu for, mais difícil serão as provas, senão não haveria justiça. A lei é de amor, é de justiça e caridade. É uma única lei. É uma lei de justiça, que ela é fundamentada no amor e na caridade. Então, Jesus é justo, Deus é justo, e porque ele é justo, ele dá a todos as mesmas oportunidades. E aqueles que são renitentes vão precisar passar por situações de um pouquinho mais difíceis para que sejam despertos, porque é o sofrimento, é a dificuldade que faz com que a gente cresça, que faz com que a gente acorde. É preciso que a gente tenha isso claro na nossa mente, não é? Então, o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, tá lá, não é? Pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Então Jesus nos diz,
Conhecereis que sois meus discípulos por muito se amarem. Então, a minha capacidade de me amar e a minha capacidade de amar o outro é que me faz aprendiz do Cristo. Não é outra coisa. Não é se eu sou expositor espírita, ou se eu sou passista, ou se eu sou médium, ou o que eu for. A tarefa que eu desempenho na casa espírita, ela é muito importante, ela é extremamente significativa, porque é uma tarefa de caridade. Pronto, isso é. Mas o que realmente vai me dizer o meu lugar no mundo, digamos assim, que é outra coisa que está muito em moda, né? Qual é o seu lugar no mundo? É a minha capacidade de amar. Então, conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Então, a nossa capacidade de amar o outro é que vai nos dizer o quanto nós estamos nos determinando a vivenciar e reforçando aquela ação quando Jesus diz perdão das ofensas, ou seja, amar os vossos inimigos, né? Tá lá na pergunta 887. O amor aos inimigos não será contrária às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E os espíritos respondem: é certo que ninguém pode votar a seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhe retribuir o mal com o bem, ser benevolente. Aquele que assim procede se torna superior a seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. Então, a superioridade, a gente já falou sobre isso muitas vezes, não é? Ela não é de condição material, ela é de condição moral. E a condição moral, ela é fundamentada no amor. Quem muito ama, quem mais ama, é quem está nos degraus mais elevados. Quando a gente compreende e a gente percebe a evolução do espírito, quando a gente estuda lá na escala, a gente vai ver o quê? Na infância espiritual, nós queremos receber amor. A gente quer receber. Ninguém me ama, ninguém me quer. A gente quer ser amado. Não é? E a gente entra em pânico, entra em depressão, e a gente se entristece porque a gente não é amado. Quando nós chegamos na maturidade espiritual, que é o degrau onde nós estamos hoje, ou deveríamos estar hoje, nós queremos dar. Hoje a nossa condição seria essa, de dar amor, que foi o que Jesus mostrou, dar. Hoje a nossa ação é o doar, não é? O que eu tenho de melhor para doar para o outro? É isso que eu vou fazer. Não mais esperar que o outro me doe o que ele tem de melhor, mas eu é quem vou doar. E assim, quando todo mundo, imagine essa corrente do bem, todo mundo doando o que tem de melhor, todo mundo, independente da denominação religiosa, independente das suas crenças, independente, porque lá no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o Espiritismo vai ser a religião do futuro, eles não. Mas os fundamentos espíritas vão ser enxertados, digamos assim, em todas as denominações, que é a reencarnação, a imortalidade da alma e a compreensão de Deus como esse ser que é e que está aqui para nos amparar a nossa transformação para o bem. E assim a gente reflete sobre esses ensinamentos, assim a gente compreende que, deixa eu ver aqui a primeira, não é? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, né? Se vos amardes uns aos outros. João 3,35. Essa é a grande mensagem do milênio, essa é a grande missão do Espiritismo, não é? Então, o Espiritismo é essa escola que nos aprimora moralmente e que nos diz: ame, ame e ame. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Que os irmãos possam se sentir abraçados por nós que fazemos o despertar da consciência e que possamos futuramente nos reencontrar, não é? Quando tudo isso passar. E que abracemos a causa. Somos os trabalhadores da última hora. Muita paz a todos. E assim, agradecemos a Ti, ó Mestre, por essa oportunidade. Que as reflexões acerca dos Teus ensinamentos
a reflexão acerca do seu amor, Senhor, seja bem clara em nossas mentes, nos conectando aos corações do mundo, todos nós como os filhos de Deus, todos nós como irmãos. Que a tua paz, que a tua harmonia, que a tua presença amiga se reflita nas nossas ações, que esse amor universal possa ser o caminho a percorrer nesse mundo de evolução e que o nosso compromisso com a transformação do planeta, como cooperadores de Deus, seja a nossa vivência nesse novo milênio. E assim te damos graças, Senhor, poder estarmos aqui hoje, enquanto espíritas reencarnantes, trabalhando para a transformação para o bem. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Cléo por essa maravilhosa palestra, onde faz nós vermos esse grande desafio que temos nessa era da humanidade, esse milênio que estamos passando, e como melhor atingir esses conhecimentos, essas mudanças e transformações para o nosso crescimento espiritual. Então vamos aos nossos avisos. A nossa casa continua em função da pandemia, do Covid, limitadas nas suas atividades. Nós não estamos fazendo as reuniões públicas e estamos fazendo virtuais os estudos na segunda-feira, alternando entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que será colocado a partir das 19 horas. E nos sábados continuaremos mantendo esses estudos com um convidado que traz sempre um tema maravilhoso para o nosso crescimento espiritual. Então vamos agora agradecer ao nosso Pai por esses momentos que nós passamos de aprendizado. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nós vos agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que tivemos nessa tarde de estudarmos os teus ensinamentos e nos prepararmos a cada dia para sermos criaturas melhores, mais calmos, serenos, mais tranquilos e com mais força, confiança, esperança e fé. E que cada dia mais nós possamos ter essa mesma paz, essa mesma harmonia. Que o amor de Jesus ilumine os corações de todas as criaturas e de todos os lares que nos ouvem nesse momento. Que assim seja.